Palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15 ao 20, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glórias a Deus. Quem abre a Bíblia logo na primeira página, logo no primeira linha da Bíblia, verá que ela começa com a declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir daí então uma série de coisas Deus vai criando uma após a outra. Tal declaração sobre que no princípio criou Deus todas as coisas tem levado muitos a perguntarem: e quem criou Deus? Afinal de contas, de onde saiu Deus? E essa pergunta tem uma certa lógica, pois como que nós podemos imaginar que algo sempre existiu? Mas é exatamente assim que as coisas funcionam. Deus sempre existiu. Ele sempre existe na eternidade. Aliás, não teria sentido algum eu e você crermos num Deus que foi criado de alguma forma por outra força qualquer. Até porque quem o tivesse criado certamente seria maior do que ele e talvez seria o Deus dele. Mas nós não precisamos andar por esses caminhos até por causa das nossas convicções espirituais, e elas dizem que Deus existe na eternidade. Deus sempre existiu e sempre existirá. E a própria Bíblia, aliada à percepção humana, sustenta exatamente essa ideia. Por exemplo, quando nós olhamos para a natureza, podemos ver que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 1, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que não há desculpa alguma para pessoas que dizem que não acreditam na eternidade de Deus. Também está presente quando nós olhamos para o desejo presente pela eternidade no coração da pessoa, no coração de qualquer homem. Nós ansiamos pela eternidade. A Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala a esse respeito, dizendo que Ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Podemos também olhar para os acontecimentos sobrenaturais que estão sempre acontecendo diante de nós, e também olhar para Jesus, o Deus encarnado, e nele encontraremos certamente a convicção para crermos na existência eterna, atemporal de Deus. E é exatamente aqui, meu amado, que nós queremos sustentar que nós temos a necessidade clara, patente, de que todas as pessoas precisam desse Deus eterno em sua vida. Todo ser humano necessita da presença de
Deus, por mais que não se reconheça essa necessidade, toda a humanidade necessita disso. Agora acontece que a humanidade parece ter se esquecido em seu passado da forma como nós precisamos de Deus. E aí então necessitamos voltar a um ponto lá atrás e nos lembrar ou nos relembrar daquilo que nós esquecemos. Talvez alguma coisa que tenhamos desaprendido e tem a ver com a nossa existência, tem a ver com a nossa essência. Por isso, meus amados, nós temos feito essa viagem ao passado já alguns domingos aqui, a fim de nos lembrar daquilo que nós esquecemos lá atrás, a fim de recuperar o que se perdeu com o passar do tempo, com o passar das situações. Então, a proposta é que nós podemos estar de volta às origens. Nesse caso mais específico, voltar às origens do próprio Deus, quando começou a se revelar a cada um de nós. Isso nada tem a ver com aquele pensamento que poderíamos de fato ter, de que é possível apagar Deus da memória de alguém. Não, mas ele certamente em muitos momentos tem sido, seja por conveniência ou qualquer outro tipo de sentimento, tem sido deixado para trás. Não, nós precisamos recuperar e trazer Deus de volta para a nossa vida de uma intensidade tal que realmente Ele seja o Senhor do nosso viver. No texto que nós lemos, há uma descrição muito parecida com a descrição que encontramos lá no início, no Gênesis. Só que, enquanto que a peça central lá no Gênesis é a criação, aqui na nossa narrativa, a peça central é trazer Jesus, o Filho de Deus, como evidência maior até do que por qualquer outra coisa que possa existir. Jesus, na verdade, é o centro de toda a Bíblia. Ao ler a Bíblia, precisamos enxergar Jesus. Quem não enxerga Jesus na palavra de Deus, não enxerga o que de fato ela precisa ou quer revelar. E é na direção de Cristo que todas as coisas convergem, que todas as coisas funcionam. Cristo no centro, tudo demais ao seu redor. Mas infelizmente hoje em dia há muitas distorções a respeito de quem é esse Cristo ou quem é esse Jesus. Muitos ensinamentos equivocados têm sido lançados diante de todos nós, e muitas vezes nós somos levados por esses ensinamentos. E era um problema aqui que acontecia com a igreja na cidade de Colossos, lá no passado. Eram bombardeados com ensinamentos que nada tinham a ver a respeito de Jesus, falsos ensinos a respeito dele. E as distorções encontradas hoje a respeito de Cristo também são muitas, e muitas dessas vezes sustentadas por tantas crenças por aí afora. Por exemplo, o islamismo, ele trata Jesus como apenas mais um profeta dentre tantos outros. Não faz de Jesus o personagem principal da história. Já o budismo e o judaísmo sequer reconhecem Jesus como Deus de fato. No hinduísmo, ele se mistura perto de uma infinidade de deuses adorados um após outro. Mas o que a Bíblia diz? Quando nós lemos, por exemplo, João, o apóstolo, ele declara que Deus, ou Jesus e Deus, na verdade, são uma única pessoa. Ele diz lá no versículo 1 do capítulo 1, que no princípio era o que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, estava com Deus no princípio.
de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E agora Paulo vai nessa mesma direção, nesse mesmo raciocínio, afirmando ser Jesus o centro de tudo aquilo que existe. Eu quero tomar então esse texto que lemos e dele abstrair pelo menos 4 informações a respeito desse Jesus, e assim, até mesmo voltando a nossa memória ao passado, poder alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Deus Filho, do nosso Senhor Jesus. Refazer assim os caminhos nas origens até hoje, para construirmos não somente uma fé saudável, mas também uma fé sólida, convicta, sem sombras de dúvidas, a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a primeira declaração que encontramos no texto é que Jesus é a origem de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa de Jesus. Então Jesus é a origem de todas as coisas, e todas as coisas existem por causa de Jesus. O versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Romanos 11:36 vai nessa mesma intenção, dizer que porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, e nos convida a dar glória, pois a ele eternamente. E essa declaração então coloca Jesus como alvo principal na vida de qualquer pessoa. Essa é a realidade que a Bíblia e a palavra do Senhor e o próprio Deus espera. Pois quem deseja olhar para Jesus como de fato ele é, precisará colocá-lo não somente como um personagem, mas colocá-lo como Deus em sua vida. Afinal de contas, tudo e todas as coisas existem em função do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Isso, meu amado, soa destoante em uma sociedade que faz do homem a peça central, a peça principal. Esse pensamento ou esse comportamento é chamado de hedonismo. O hedonismo, ele busca o prazer e o bem supremo à custa de qualquer preço. Tudo isso faz com que homens e mulheres do século XXI em especial se desviem do caminho que o levará a Deus para enredar por outros caminhos que o distancia do Senhor, pois nós sabemos que há um único caminho que nos conecta ao Senhor Deus, e esse caminho é Jesus, o nosso Senhor. Então, quem declara ser Jesus Cristo o alvo principal da sua vida, passa também a viver para exaltar esse Cristo através dos seus comportamentos, das suas ações diárias. Precisamos exaltar Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. O texto ele continua nessa mesma linha, agora dizendo que além de todas as coisas funcionam em torno de Jesus, mas também que as coisas criadas só existem ou continuam a existir por causa desse Cristo. O verso 17 diz que Ele é antes de todas as coisas, e nele, pega essa palavra, essa frase, nele tudo subsiste. Em outras palavras, meus amados, Jesus é a sustentação da vida. Não há vida sem Cristo Jesus. Quem faz de Cristo o alicerce da sua vida permanecerá firme e inabalável diante de qualquer circunstância, seja ela qual for. E é o que procura então explicar uma parábola muito conhecida, dita por Jesus a respeito de construir uma casa na rocha. Lá em Mateus nós vemos essa declaração dizer que
todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as correntes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu por uma razão muito específica, porque ela estava edificada sobre a rocha. E todos nós sabemos muito bem, meus amados, que essa rocha, esse alicerce não é outro senão o próprio Cristo Jesus em nossas vidas. Então, portanto, aquele que coloca a sua fé firmada neste Jesus não verá a sua vida desmoronar. Por mais lutas que possam passar, provavelmente as dificuldades virão, assim como a tempestade nesta parábola, porém ele permanecerá inabalável, permanecerá em pé, simplesmente porque fincou os seus pés sobre a rocha que é Cristo. Certo homem contava a outros sobre um episódio que lhe fora narrado por um náufrago. Piratas haviam atacado navios na Europa e matavam os seus ocupantes e saqueavam os seus bens. Mas esse náufrago, vendo a intenção daqueles maus homens, nadou no mar e nadou até algum rochedo fora do alcance deles, e ali segurou-se a ele e passou durante toda a noite agarrado àquele rochedo, até que pela manhã, então somente pela manhã, ele foi socorrido por alguém. E alguém então perguntou para ele se ele não tremera de medo naquela noite sombria. E o náufrago respondeu: sim, eu tremi, mas a rocha em que eu estava apegado, a rocha onde eu estava descansado, não tremeu. E o homem, a partir daí, seguiu falando dos seus temores e dificuldades, mas concluiu dizendo que a rocha sobre a qual ele descansava era Jesus, o Filho de Deus. Por isso, tenha Cristo como base para o seu viver. Eu sei que nós hoje em dia procuramos tantas seguranças, e nada de errado em termos as nossas seguranças, mas nenhuma segurança poderá fazer-nos resistir às tempestades, às agruras, às lutas, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que a declaração a respeito de Jesus na carta aos Colossenses quer nos dizer. Mas os versos eles continuam e nos faz declarar também que Jesus, ele é o Senhor da igreja, e por ser o Senhor da igreja, dirige a vida da igreja com o seu poder. No verso 18 nós podemos ver algo nesse sentido, quando diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Todo o universo depende de Jesus, pois, como vimos, nele subsiste ou dele depende todas as coisas. Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da família que ele, o Senhor, decidiu formar. E ele é o Senhor desta igreja, nela está o Senhor. Em outros textos nós vemos que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja representa o corpo deste Cristo. Fazemos parte de Cristo por estarmos conectados à igreja. Ou talvez poderíamos inverter essa frase dizendo que fazemos parte da igreja por estarmos conectados a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim é com respeito a Cristo. E nesse mesmo capítulo, agora no versículo 27, também diz: vocês são o corpo
corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente são membros deste corpo. Então o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, e o Senhor da igreja dirige a igreja com grande poder, o poder de Deus. De certo, meus amados, hoje temos muitas dificuldades diante de tantas direções erradas tomadas pelas igrejas. Igrejas têm tomado caminhos equivocados, não me resta dúvida, mas eu tenho a certeza de que Jesus é o Senhor da igreja, continua sendo, e por isso o meu desejo diante dessa circunstância em que a igreja se encontra atualmente é que haja um grande mover de Deus entre os crentes, que haja um grande mover, um grande avivamento acontecendo em nossas vidas, em dias tão tenebrosos, em dias tão difíceis, que nós saiamos desse sono adormecido e possamos realmente viver o melhor de Deus para a nossa vida, como aconteceu na Morávia alguns séculos atrás. Aquele é considerado um dos maiores movimentos de avivamento espiritual da história da igreja, e começou no ensaio de um coro de crianças. As crianças estavam inquietas, estavam agitadas, elas não queriam obedecer ao seu regente, estavam fazendo malcriação, mas em determinado momento, no entanto, todos começaram a sentir algo diferente, com uma presença especial de uma outra pessoa entre eles. Aquele regente começou ali a chorar, e as crianças, olhando aquele regente chorando, elas ficaram espantadas num profundo silêncio. E um sentimento de convicção a respeito do pecado tomou conta daquele ambiente, das crianças e de todos que estavam ali, e cada criança, uma a uma, começaram a confessar os seus pecados diante de Deus, especialmente o pecado da desobediência que eles estavam vivendo naquele momento. E as horas foram passando, e os pais das crianças que não estavam ali no momento ficaram aflitos por causa da ausência dos seus filhos, e logo se dirigiram àquela igreja, e à medida que iam chegando, também eram tomados pelo mesmo sentimento daquelas crianças. E desse evento nasceu uma reunião de oração que durou mais de 100 anos, e um trabalho missionário como jamais visto entre o povo morávio. Certamente Cristo estava, o mover de Deus estava naquele lugar. O Senhor era o Senhor daquele lugar. O poder estava sendo destilado sobre a vida de todos aqueles que estavam ali. E eu vejo, meu amado, que a igreja é o lugar onde Cristo aperfeiçoa a vida de pessoas imperfeitas como eu e você. Mas Ele faz isso para que nós vivamos juntos, como igreja, em nome de Cristo Jesus, a verdadeira família de Deus. E por fim, então, o texto conclui dizendo que Jesus é quem traz uniformidade a tudo o que existe. O verso diz: e por meio dele, versículo 20, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O autor desse texto finaliza seu pensamento falando da essência do trabalho de Jesus entre os homens. Jesus veio sem dúvida alguma promovendo a paz e a reconciliação. Sabemos que em algum momento do passado a confusão tomou conta da vida humana, e isso perdura até os dias de hoje. Antes não era assim, antes tudo estava em perfeita ordem, mas algo mexeu com essa ordem, levando tudo ao caos. Sabemos também que o agente ativador dessa desordem não poderia ser outro que não o pecado entrando
na vida das pessoas e trazendo morte, porque o salário do pecado não é outro senão a morte. Ao dar lugar ao pecado, a humanidade se separou da sua essência divina com Deus e assim tornou-se contrária a tudo aquilo que Deus desejava para ela mesma. E eram coisas tremendas. Deus criou o jardim do Éden para que o homem vivesse no Éden, mas o homem abriu mão do Éden para viver no deserto. Esse exemplo clareia a nossa mente a esse respeito. Porém, meu amado, em Romanos capítulo 5, no verso 10, Paulo escreve dizendo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Também diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, de forma que quem se aproxima desse Jesus, ele é remodelado para ser o que Deus deseja que nós sejamos. Isso é a transformação que Deus causa em nossas vidas. Assim, Jesus nos reconecta a Deus, nos religa, nos reconcilia com Ele, apesar de sermos pecadores. Como consequência, traz paz ao coração humano. Meus amados, aqui estão então 4 declarações a respeito de Jesus e que nós agora precisamos transformá-las em alguma coisa prática para a nossa vida. E a primeira coisa então que eu quero que seja uma prática de vida na vida de todos nós é para que nós tenhamos uma vida que exalte a Deus em tudo o que você faz. Eu não sei, meu amado, se nós podemos dizer que tudo que nós fazemos nessa atual circunstância, isso exalta a Deus. Eu não posso afirmar categoricamente a respeito de todos nós isso aqui, pois para as coisas que estão existindo, aliás, as coisas que existem, elas existem para que Cristo seja exaltado. E se Cristo não é exaltado, perde-se a razão da sua existência. É por isso então, meu amado, que eu novamente afirmo que nós tenhamos em tudo aquilo que nós fizermos a intenção de exaltar a Deus. Há outro versículo que diz: seja comer, seja beber, seja fazer outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. E se aquilo que eu estou fazendo não serve para glorificar a Deus, é um bom sinal de que nós devemos parar de fazer. Então, que tudo que você faça possa glorificar, exaltar ao Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos levar para uma prática de vida no nosso dia a dia é que quando Cristo é a base da vida de alguém, as tempestades não derrubarão. O que eu quero dizer com isso? Para que você faça de Cristo o seu alicerce, para que você esteja pisando não em areia movediça, não em terrenos perigosos. Nós gostamos desses terrenos perigosos algumas vezes, mas nós não podemos mais viver dessa forma quando Cristo se torna a base da nossa vida. Pois quem coloca os pés sobre esta rocha, mesmo que lutas venham, jamais perecerão. Ficarão firmes, seguros em Cristo Jesus. Então, meu amado, a minha pergunta para você é: quais são os terrenos movediços pelos quais você tem se arriscado a andar? E o texto nos convida a deixá-los de lado para pisar na rocha firme que é o nosso Senhor Jesus.
Terceira direção que nós precisamos tomar na prática é que a igreja deve ser a sua casa, onde você vive em família. Igreja existe para que nós estejamos juntos, unidos e agradando a Deus. Por isso, meu amado, faça da igreja de Jesus o seu lar, mas também faça do seu lar a sua igreja. As duas coisas não podem andar desassociadas. Quando estou na igreja, eu sinto a igreja, mas quando estou fora da igreja, o meu lar se torna também a igreja. Na verdade, são como se fosse uma única coisa, onde Cristo, sem dúvida alguma, que é o Senhor da igreja, Ele também é o líder da sua vida, da sua família e da sua igreja. E quando Ele se torna o Senhor de sua vida, não há como deixar de experimentar o poder de Deus vindo sobre nós, o poder do Senhor manifestando-se diante de nós. E todas essas declarações nos levam para uma última afirmação, que a restauração de vida é um ato divino, é uma ação de Deus, mas que é destinado a pecadores como eu e como você, mas pecadores que decidem crer no Senhor Jesus. Para aqueles que por alguma razão estão vivendo fora de sintonia com Cristo, lembre que não há pecado pelo qual o Senhor não possa restaurar a sua vida. A grande intenção de Deus em Jesus é restaurar vidas, como aquele vaso que por algum motivo escapuliu da mão do oleiro e veio a se rachar, veio a quebrar-se. O Senhor propõe a refazê-lo, e em Cristo Jesus nós somos novamente reconciliados com Deus. Então, meu amado, Deus disponibiliza a todos nós a reconciliação, a restauração divina. O que precisamos apenas é olhar de volta para o Senhor. Lembra que nessa caminhada nós estamos falando de voltar às origens, porque alguma coisa ficou perdida no meio do caminho, que alguma coisa ficou perdida lá no passado. Então, meu amado, embora nessa vida nós tenhamos a tendência de olhar por tantas direções, nós vemos que a Bíblia mostra uma única direção pela qual nós de fato precisamos olhar, e não é para outro lugar senão para Jesus, para o alto, para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que tal então agora nós olharmos para o alto, para cima, para Jesus, para o Senhor? Tantas pessoas que andam cabisbaixo por causa do peso das suas vidas, mas Jesus então nos convida a olhar para cima, a levantar os nossos olhos para os céus e nele encontrar a manifestação de Deus para cada um de nós, em Jesus Cristo nosso Senhor. Fato esse que nos faz ou nos fará viver novamente nos braços daquele que nos salvou, tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. É de volta às origens que nós encontramos Deus, e através de Jesus que nós somos ligados a Ele. Meu amado, eu quero orar para você nesse instante e clamar a Deus para que nesse momento nossas atenções não sejam outra senão para o Senhor. Diante das distrações da vida, diante das dificuldades do viver, diante dos nossos pecados, muitas vezes, nós temos a oportunidade de nos reconectar com o Senhor. Faça isso orando, ore pela sua própria vida, agora em nome de Jesus.